coração ali de cabeça para baixo e tem uma gangorra com 12 bonequinhos ali. Amém, amados? Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: todos acharam? Vamos ouvir a palavra de Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lançam em rosto, e se lhe é dada. Aleluia. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma parte e outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Pode sentar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, te louvamos, Pai, adoramos o Teu santo nome pelos Teus feitos, pela Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento estamos abertos para ouvir a Tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, conduz a vida do pregador, conceda a palavra de sabedoria, de revelação, de conhecimento, alimentando, trazendo vida do Teu Espírito, Senhor, que possamos receber resposta de Deus nessa noite. E assim nós te adoramos, Pai, que junto à Tua palavra, Senhor, possa produzir os frutos para aquilo que ela está sendo enviada. Em nome de Jesus, e todos quanto crê digam amém, amém e amém. Olha para o seu irmão e pergunta assim: meu irmão, você acredita em resposta de oração? Então, para assim, Deus vai falar. Aleluia! Tu acha que Deus não está te vendo? Deus está te filmando, crente. Você pode dar glória a Deus? Deus não dá glória a Deus, não. Está me vendo? Nem não pode estar me vendo, não, Senhor. Misericórdia da minha vida. Gente, vamos nessa. Queridos, aqui é a palavra de Deus. O irmão de Jesus chamado Tiago, que era líder da igreja de Jerusalém e era considerado até mesmo pelos apóstolos como um grande líder de igreja. Tiago, nesse momento, ele traz o ensinamento à igreja, e o papel de todo líder é ensinar o povo de Deus. O papel de um pastor, de uma liderança, é levar o alimento, levar o ensinamento à igreja. Pois a palavra de Deus fala que o povo de Deus, em Oséias 4:6, perece por falta de entendimento. Então, que nós viemos a receber esse ensinamento dessa noite, que vai falar sobre inconstância, algo que talvez você já vivenciou em sua vida, algo que você talvez vê na vida de alguém ao seu lado, não estou falando aqui para você julgar nem A nem B nem C, mas algo que muitas vezes nós vemos, situações que acontecem, e Deus ele quer tratar também disso. Então, para início de conversa, eu quero trazer um significado dessa palavra chamada inconstante. Ou seja, essa palavra significa inconstante, falta de perseverança, falta de firmeza, equilíbrio, mudança de ideia, opinião, atitude em todo o tempo. Mudar é algo saudável. Tem momentos em nossa vida que a gente tem que mudar. Mas uma pessoa que ela muda em todo o tempo, atitude, comportamento, isso se chama inconstância. É um desequilíbrio. E um propósito de Deus a realizar em nossa vida é trazer equilíbrio ao homem. A pessoa que não tem autocontrole, uma pessoa inconstante, uma pessoa desequilibrada, isso tudo é fruto de uma natureza pecaminosa. O homem ele se perdeu devido ao pecado, ele perdeu o seu norte, ele perdeu a visão, ele perdeu realmente o domínio próprio, ele perdeu o controle da sua vida. Mas em Cristo ele diz: aquele que deseja sabedoria, ele tem para dar abundantemente e é de graça. Ele dá algo liberalmente. Ou seja, Deus ele quer liberar sobre a nossa vida entendimento, sabedoria, para que a nossa vida venha
ser uma vida com excelência. Aleluia! Então aqui Tiago ele já vai descortinando algumas coisas interessantes, porque existem pessoas inconstantes em várias áreas da sua vida. Inconstante no seu sentimento, inconstante espiritualmente, inconstante seja no servir a Deus, inconstante seja no seu temperamento. E isso tudo Deus ele quer tratar em nós. E aonde o Espírito Santo encontra liberdade, ele opera. A Bíblia me diz lá em Coríntios, Paulo falando sobre aonde a liberdade, ou seja, aonde o Espírito trabalha a liberdade, por isso que a gente usa esse termo, aonde o Espírito encontra liberdade, ele opera. E na verdade o texto mais correto é, aonde o Espírito opera, aí há liberdade. Ou seja, liberdade de quê? Deus não quer que você seja cativo, escravizado por nada, até mesmo por essa inconstância. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que nos faz errar o alvo, Deus ele traz revelação, iluminação ao nosso entendimento. Ele quer que nós sejamos livres por completo. Não uma áreazinha da minha vida tem que ser escravizada. Então se alguém tem um problema, porque na verdade todos nós vamos ver isso na palavra, que somos tentados à inconstância. Todos. Isso não é um caso isolado, isso não é um caso exclusivo de você. Mas existem pessoas que se posicionam ao ponto de equilíbrio. O diabo ele trabalha nos extremos, ou é 8 ou é 80. Ele trabalha nesses dois polos. Se ele não te freia, ele tenta te acelerar. Então nós vamos entender o que Tiago está dizendo é exatamente um homem que tem esse tipo de sentimento, aqui, a dúvida, porque é uma característica da pessoa inconstante. A pessoa inconstante, ela duvida de tudo. Ela duvida da vida dela mesma. Ela duvida de Deus. Ela duvida das pessoas que estão na sua volta. Começa a vir coisa na sua mente. Ela duvida, talvez, se Deus realmente tem promessa a cumprir na sua vida. E por isso ela se torna uma pessoa inconstante. Ela duvida da vida, duvida do seu futuro. Ela duvida do seu espaço. Está duvidando daquilo que está fazendo. Ela não sabe para onde vai. Começa uma coisa hoje, não termina amanhã. Hoje pensa uma coisa, uma ideia, euforia, a noite já mudou tudo. Então é uma gangorra espiritual. Fala para o irmão, sai dessa gangorra. Sai dessa montanha russa. É uma vida de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É uma gangorra, abaixo, vai cima, meu irmão. Para com isso. Deus é um Deus de equilíbrio. Aleluia. Já viu uma balança? Você bota um produto de um lado e bota o peso, e a balança fica assim, nada boa. Mas o equilíbrio é quando bota aquele negocinho no meio ali, ó, o negócio fica o quê? Equilibrado. Então, irmão, as coisas de Deus não é 8 nem 80, é equilíbrio. Aleluia. Deus é Deus de equilíbrio, e o Espírito dele equilibrado habita dentro de mim para calar esse mar agitado. Aleluia. Então entenda uma coisa, volta aqui a Tiago agora, dentro dessa iluminação, você já começa a enxergar aqui umas verdades. No versículo 6, peça porém com fé o que? Sabedoria, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar. Ele está falando de uma pessoa inconstante, o texto. Você já viu na onda do mar como é que é? Né? É aquela coisa agitada, vai para um lado, daqui a pouco a maré mexe, vem um sudoeste, já muda, puxa para um lado a correnteza, puxa para o outro. A pessoa inconstante é assim. Ela não sabe para onde vai. É uma agitação dentro dela, por mais que possa aparentar por fora uma paz, mas ela está agitada. Ela está inconstante, ela não sabe para onde está indo. Então aqui fala o seguinte, é comparada a pessoa que só vive com esse espírito de dúvida acerca dela, das pessoas, do futuro, daquilo que está fazendo. Escute bem, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você conhece alguma pessoa que vive uma inconstância, se é realmente alguém na vida? Você conhece uma pessoa que começa uma coisa e não termina, ela ser alguém? Deus está falando, essa pessoa que é inconstante, ela não recebe nada do Senhor. Por quê? O problema é Deus? Não, é ela. Imagine você no bar. Você tem um alvo a seguir. Você tem um alvo
um limite, tem um ponto para você chegar. Se eu estou no barco, você está remando, está constante. Tu para no meio do caminho, tu vai chegar lá? O problema é o mar? O problema é o local? Não, o problema é a pessoa que parou de remar. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Então entenda bem, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Um homem de coração dobre, tem hora que pensa uma coisa, tem hora que pensa outra. Eu sinto uma coisa, mas faço outra. Eu penso uma coisa, mas eu acabo tendo atitude, outro pensamento. O homem com coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É uma característica. A pessoa é inconstante em tudo, irmão. Tudo que ela começa, ela não termina. É uma euforia só. Seja emocional, seja temperamental, seja espiritual. Pessoas que começam bem não terminam o seu processo. E sabe que isso acontece na vida das pessoas? Por ela ser inconstante, frustração. Ela começa e não termina, logo ela não chega a lugar algum. Aí ela para quando cai a ficha, ela olha para a sua vida, para o cenário onde está, e ela começa a ficar frustrada, decepcionada com ela mesma. E se ela não tiver humildade para reconhecer que o problema é ela começa a colocar a culpa nos outros. Tem que arrumar um bote expiatório. Eu não cheguei lá, é porque eu não tive boa formação. Foi meus pais que é o culpado, pastor. Meu pai é o culpado. Se eu tivesse alguém para me orientar. Se eu tivesse alguém para abrir a porta e me abençoar. Eu não tive estudo. Nasci burro, cresci burro, sou burro. Aí não faz nada. Então a pessoa transfere a sua responsabilidade até para Deus. Eu sou assim porque Deus quer. Porque Deus me vê, eu oro, mas não me responde. Então, meu irmão, entenda a mesma coisa. Aquilo que você tem que fazer, só você vai fazer. Às vezes, meu homem, nem o próprio Deus. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que ter essa compreensão. Eu tenho que fazer minha parte. E Deus vai fazer a dele. Quantas pessoas começam e não terminam? Comecei a fazer um período de medicina. Aí no terceiro período, no segundo período, não, eu vou fazer filosofia. Aí tranca e começa a fazer filosofia. Amém. É filosofia? Então termina a filosofia. No terceiro período de filosofia, se tem, não sei. Não, eu vou fazer engenharia. Porque engenharia eu gosto, negócio de construir, está na palavra, edificai-vos, assim diz o Senhor. Deus falou que eu sou construtor. Fala de alicerce, Deus falou comigo com revelação. Daqui a pouco, já no terceiro período de engenharia, quero ser agricultor. Jesus falou que eu sou lavoura. Sou lavoura de Deus. Meu irmão, entenda bem isso. O cara não termina filosofia, medicina, engenharia, seja o que for. O cara parou. Aí o cara chega numa condição, olha para ele, onde eu cheguei? Lugar nenhum. Não pense tal homem que alcançará alguma coisa da parte do Senhor. Por quê? Porque é inconstante. Dominado pela dúvida, dominado por uma inconstância, a pessoa não chega a lugar nenhum, irmão. Pessoas que às vezes começam animadão, inconstante espiritualmente. Chega na igreja, vai evangelizar, hoje eu estou fora, vou ganhar 100 almas, vou ganhar 200. Aí está lá naquele dia 100, 200, 300 almas e fala: Jesus é bom, Jesus cura, Jesus liberta. No dia seguinte, crise. Será que Deus existe? Peraí, irmão. Você acha que isso não acontece, não? Começa a botar para... Acho que Deus não me ama. Rapaz, você falou para bastante gente que Jesus ama A, B e C. Você está com dúvida que Jesus te ama, meu irmão? Sem constância espiritual, meu irmão. Quando estou entendendo, dá um glóriazinho para Jesus, tá? Inconstância no estudo, inconstância espiritualmente, inconstância, não tem uma direção. Vou montar um negócio, aí monta um negócio hoje, amanhã já monta um negócio, aí vende um negócio, aí compra outro, aí vende, aí compra outro e vende. Não, Deus me falou para vender churro, vou vender churro, amanhã eu estou vendendo pipoca, depois da pipoca eu vou vender pizza, agora eu vou vender. É isso, rapaz. Chega à conclusão, o que foi? Vendi a barraca de churro, vendi a barraca de pipoca, vendi pizza, o que sobrou? Nada, o culpado é você. Vocês são o culpado da minha derrota. Não tem ninguém
problema, irmão? Fala, meu irmão, se Deus falou, primeiro, dê uma direção, peça sabedoria. Para que área? É para o estudo? Ministerial? Espiritual? Seja relacionamento? Tenha direção, sabe o que tem que fazer, foi iluminado o teu entendimento. Meu irmão, a única receita para você vencer a inconstância se chama perseverança. Sem ela não consigo ter outra receitinha de bolo. Não, pastor, não tem. A única forma de você vencer é perseverar. Primeiro, tem a sabedoria do alto. É de Deus? Se é de Deus, é perseverança. Se não é de Deus, é teimosia. Não existe uma coisa que Deus não está. A grande diferença da perseverança para a teimosia. Tem gente que diz, não, tu teimoso, é teimoso mesmo, está tudo errado. Ela está teimando uma porta fechada que Deus fechou. Não é de Deus, mas estou teimando. Você pensou nele? Estou teimando. Essa porta é de Deus, estou teimando. Você é teimoso, hein? Você é teimoso. Perseverança. Eu tenho a sabedoria, tenho a direção do Espírito, é isso aqui, eu vou perseverar até o fim e vou chegar e vou celebrar a minha vitória em nome de Jesus. Pessoas que perseveram contra fatos no argumento são vitoriosas. Pessoas inconstantes não chegam em lugar algum, só chegam na depressão, na frustração, ó vida, ó terra, ó céu, é assim. Mas se você realmente tem a visão de Deus, tem ali uma direção, um norte, é isso aqui, foi revelado a mim, eu vou terminar aquilo que comecei. Aleluia, queridos. E tudo. Servir a Deus. Quantas pessoas começam a servir a Deus? Meu irmão, a inconstância atinge muita gente. Atinge um novo convertido, atinge o velho convertido, atinge servo de Deus, atinge obreiros da casa de Deus. Já viu aquela pessoa que começa? É muita prova, pastor, você não tem a Deus. É melhor ficar no meu banquinho e sair de fininho. Você não está no Raul Gil? Amém, querido? Não é isso? O Raul Gil que fala, pega o seu banquinho e sai de fininho. Então, meu querido, em nome de Jesus, servir a Deus é luta, é prova, é obstáculo, sim, mas você terá galardões, recompensa do próprio Deus. O nosso trabalho do Senhor não é em vão. Aleluia! Pessoas que começam e às vezes não terminam. Então a nossa vitória não está no início nem no meio, ela está no final. Toda vitória não está no início, no meio, mas está no final. Pessoa inconstante, quero casar, aí Deus abençoa, tem um varão para a varoa, a varoa para o varão, o varão para a varinha, a varinha para o varão. Deus abençoou. Primeira crise, divórcio. É compatibilidade de gênero, pastor. Qual é a pessoa que é compatível com você? Me diga, se você achar. Nenhum ser igual ao outro, meu irmão. Café é muito amargo, pastor, você vai me compreender. Primeira dificuldade já é motivo para bater no tatame. Entregar os pontos. Inconstante. Aleluia. Está na direção? É de Deus? Se não é, não nem fica. Falou que você quer casar, não fica. É de Deus? É de Deus. Vai, faz a tua parte, persevera, está na visão, está na palavra, então prossiga para o alvo, em nome de Jesus. Ser perseverante. Aleluia. Ser perseverante. Aí você vê que o diabo ele trabalha tanto no desequilíbrio, na inconstância. Abra comigo lá em 1 Pedro 5. 1 Pedro capítulo 5. Pedro também era inconstante, mas Jesus trabalhou. Aleluia. Pedrão era meu 880. Pedro era assim, né? Coitado de mal que você não desvia, arrancar a cabeça. Só fica a orelha, meu irmão. Se mal que não estava ligado, a cabeça rolava. E era aí, meu irmão, o cara era impetuoso, né? Pedrão era terrível. Quer ver aqui um exemplo de Pedrão, como é que é inconstante, assim? Certa vez no lava-pés ali, Jesus chegou para dentro e falou assim: Pedro, vou lavar o seu pé. Pedro, não, o senhor não lava meu pé, não. Meu pé o senhor não lava.
Isso é atitude de escravo da casa, Senhor? Não. Se eu não lavar o teu pé, tu tem parte comigo. Pode jogar a água toda, pode jogar a cabeça toda. 8,80. O cara era 8,80, meu irmão. Está entendendo? Então o que acontece? Então, meu irmão, olha o que ele fala aqui, ó. 1 Pedro 5, versículo 6. Primeiro ele fala de humildade, reconhecer. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Não adianta você, se não tiver humildade, você vai transferir as culpas para os terceiros. Culpado é minha esposa, culpado é meu filho, culpado é o patrão, o culpado é o pastor da igreja, o culpado é todo mundo, menos eu. Humilhai-vos primeiro debaixo da potente mão de Deus. Versículo aqui, ó, 7. Lançando sobre ele toda a vossa... Oh, meu Deus do céu. Porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8. Sede sóbrio. Essa palavra significa equilibrado. Sóbrio. Por quê? O diabo trabalha no desequilíbrio. Aleluia. Uma das brechas que o diabo atua é chamado desequilíbrio. Seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ainda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas resistir fé, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Querido, deixa eu falar para você uma coisa. Isso acontece, a tentação de você ser inconstante para todos. Todos nós temos o polo 8 e o polo 80. Parar ou acelerar demais. Eu tive já, não sei se é prazer ou desprazer, de conhecer pessoa que tem época que está, meu irmão, introspectivo, né? Podemos dizer assim, né? Até você com a minha esposa, né? Pessoas, às vezes, da família, você vê, meu irmão, daqui a pouco parece que tem um rojão dentro. Pessoa, não tem para falar, que conversa, não está pedindo conversar muito, está meio esquisito do seu lado. Daqui a pouco o meu está falando com o vizinho, quer falar com todo mundo, quer falar com todo mundo. Uma euforia, tu vê que é um extremismo. Ei! Equilíbrio. Deus é Deus de equilíbrio, gente. Tem pessoas, irmão, que você não sabe com quem está lidando. Você fica na torcida. Amanhã, como é que aquela pessoa está? Quando está tão bem hoje, glória a Deus. As orações têm poder, Senhor. Que dá uma bênção. No dia seguinte, para conversar, já chega na prisão nova. Estou olha meio de lado para não dar muita trela dentro assim. Mas tem uma caixinha de surpresa. Parece que é uma bomba relógio. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Aí tu vai ver. Meu irmão mudou, é outra. Aí tem que ir lá para o calendário das luas, ver se está mudando. Se é lua minguante, se é lua. Deve ser isso, tem mudança. Não sei. É no lobisomem. Meu irmão, tem pessoa que não sabe quem está lidando, irmão. Aí tu sabe quem é a verdadeira pessoa. Mas na verdade, essas pessoas que são inconstantes, nem ela sabe quem ela é. Eu não sei se eu sou assim, eu não sei se eu sou passado. Eu não sei quem eu sou. Quem eu sou? Quem me diga, Senhor, por favor, quem eu sou? Equilíbrio. Equilíbrio em nome de Jesus. Meu irmão, olha só, porque se você não tem equilíbrio, irmão, a gente pode ser pessoas talentosas, você pode ser uma pessoa cheia de conhecimento no seu âmbito profissional, pode ser dentro da própria casa de Deus, pode ser qualquer área, pessoas capacitadíssimas. Se a gente tem dificuldade de se relacionar, as portas se fecham. Imagina uma pessoa na empresa, um dono da empresa lá, o cara, o funcionário está redor. No dia seguinte o cara está oprimido. Meu irmão, aqui está cuspindo maribondo. Fica difícil, irmão. Com quem você está lidando? Da mesma forma, irmão, seja dentro de uma igreja, fora da igreja, onde for, família, casamento. O marido fala com a mulher, com quem eu casei? Foi com essa ou com a outra? Então, você está tentando descobrir, está em oração, intercessão, Senhor, quem é? Essa deve ser o sósia, o clone, a outra.
a gente tem que parar com essa crise. Quem tem que estar em crise é o inferno. Você é resolvido em nome de Jesus. Quando você está entendendo, diga glória a Deus. Por quê? Eu não vou colher as coisas boas dessa forma. Quando Paulo fala lá em Gálatas 5, versículo, Gálatas 6, 7, ele fala, não errais, porque aquilo que eu planto eu colho. Se eu estou plantando ventania, eu vou colher o quê? Tempestade. Então se eu planto pressão, se eu planto angústia, minha mãe, eu aprendi uma coisa, quando uma pessoa é perfumada, você põe um bom perfume, eu gosto de perfume. É dia que o pastor está meio vencido, mas eu gosto de perfume. Bota os perfumes. Aí quando chega no ambiente, a pessoa, está cheiroso? Isso fica, né? Né? A pessoa chega no ambiente, minha mão, tu desperta. Aí você, poxa, aquela pessoa ali, estou falando de mim, não, estou falando de você, tá? Você chega lá na tua sala lá, botou aquele perfume bacana, não é isso? Como é que é o nome do perfume? Bom, aí, fala aí, gente. Ajuda aí. Ninguém usa perfume, aqui sou eu, né? Eu tiro onda, né, irmão? Não tira não, né? Aí tu chega no ambiente de uma sala, minha mão fala, pô, fulana, tu já, pô, que cheiro é esse? Pô, foi a fulana aí, pessoa aqui. Todo mundo já sabe que é um cheiro. Meu irmão, aonde nós passamos, isso é bíblico, nós exalamos o bom. O que nós queremos exalar? Tem pessoas que não exalam perfume, é odor. Que fedor é essa opressão? Angústia, tristeza, que raio, treva. Meu irmão, vamos chegar. Chegou luz, irmão. Chegou luz. Está chegando o que? Tem pessoas que não chegam, tem medo. Se esconde aí. Fecha a porta, pô. Porque é só opressão, só angústia, só problema, é tristeza, não sei o quê. É a camarada, caixa com limão. Peraí. Não dá, meu irmão. Meu irmão, o que é isso? Então, aonde você entra, onde nós entramos, nós exalamos perfume de alguma forma. Aleluia, Deus. Então, o cristão, ele tem que ser bem chegado. Quando a gente chega num lugar como cristão, poxa, aqui tem uma palavra de sabedoria, tem uma, né, tu sente paz, a pessoa chega, ela não se sente mais oprimida, ela não se sente mais angustiada, derrotada, negativada. Tem pessoa que está tão ruim que você está bem, chega no trabalho, olha, vai dando a paz, só de sua. Faz aquelas plantas que secam. Acabou, não estou oprimido agora também, pastor. Sai dessa, meu irmão. Sai debaixo desse jugo. Não entra nessa não. Se revestir da armadura de Deus. Aleluia. Você não pode impedir as circunstâncias. Você não pode não estar, como foi falado até na administração, né? Você não pode mudar o externo, mas o interno quem manda é você. Eu não posso impedir se as pessoas gostam ou não gostam de mim. Eu não posso impedir do que acham que pensam. Eu não tenho esse domínio, mas o meu sentimento, o meu pensamento, manda sou eu e Deus em primeiro lugar. Sou livre. Eu sou livre. Acabou. Agora tudo separa, raio, pega, recebo, me deu, aí, não falou comigo, não, que é isso? Opa, sou livre, irmão. Estou resolvido em nome de Jesus. Aleluia. Quem tem que reinar no seu coração é o Espírito Santo de Deus. É a palavra, é o poder de Deus. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso vem para todos? Vem. Não pensa você que, não, eu sou meio doidinho, acontece comigo. Não. Todo mundo aí é tentado a viver uma vida inconstante. Vamos ver aqui Paulo falando sobre isso? Romanos 7. Fala Deus, fala Deus. Romanos 7, versículo 'Ai, Jesus, me dá força. Romanos 7, no versículo 18, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, nada habita bem. Você, essa inconstância, isso é da carne. E com efeito querer estar
em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Está falando o quê? De inconstância. Eu quero fazer uma coisa, faço outra. Eu já me acordo dentro. Mas Paulo aqui não está dando lugar que ele fala assim, eu estou vendo pecado, eu faço isso, mas o pecado, eu faço isso. Não. Ele estava falando de um conflito, de uma guerra que há dentro de nós. Todo ser humano. Ele está vendo aqui que alimentava o pecado. Ele está falando, tem coisa que a gente quer fazer, mas as coisas acabam fazendo errada. Então a gente tem que parar com isso. Por quê? Ele diz assim, porque, versículo 22, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aleluia. Pastor, para mim ser uma pessoa constante, perseverante, qual é a minha base? Palavra. Sabe a pessoa que tinha mais autodomínio? Meu irmão, imagine Paulo, como ele fala, que o nosso trabalho no Senhor não é vão, que nós temos que ser firme, constante e abundante na obra do Senhor, 1 Coríntios 15, 58. Imagine se esse homem não fosse constante. Sofreu naufrágio, perseguição, humilhação, açoite, foi preso várias vezes, foi humilhado, perseguido. Imagine se Paulo fosse, não, parece negócio, dá muito trabalho. Meu irmão, quantas pessoas são abençoadas até hoje pela vida de Paulo? Marcou a história. O perseverante ele marca, ele deixa legado. Aleluia. O inconstante, não, se torna uma pessoa esquecida, porque nada conquistou, nada edificou. Guarda essa frase. Eu não sei quem disse, mas é tremenda. A inconstância, ela impede toda a semente de germinar. Quais sementes que você começou em seja as áreas da sua vida? A inconstância, ela impede todas as sementes de germinar. Isso já explica tudo. Aleluia! Então ele fala que ele não anda, ele tem prazer na lei de Deus. Então a pessoa de maior controle, maior do que Paulo, Jesus. Jesus é uma pessoa que estava no controle. Mesmo passando o que ele passou, ele estava no controle da situação. Ele era constante nos seus caminhos. Aleluia! Por quê? Tem uma frase que explica isso. Eu não vim fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Aleluia. A vontade de Deus nos relacionamentos, a vontade de Deus tratar o seu irmão, a vontade de Deus no seu ministério, a vontade de Deus na sua vida profissional, a vontade de Deus no seu casamento, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para você. Você tem a direção? É de Deus? Então se permaneça firme. Aleluia. Meu irmão, nós precisamos de constância e equilíbrio para tudo. Tudo. Eu preciso de equilíbrio para me relacionar com as pessoas. Quem é que gosta de ficar do lado de uma pessoa desequilibrada, que hoje pensa uma coisa, mas pensa outra? Nós precisamos de equilíbrio para servir a Deus, constância para servir. Vai vir perseguição, vai vir luta, maior que está comigo que está no mundo. Eu preciso de equilíbrio para cumprir meus estudos, para formar na faculdade, para me passar no concurso público. Eu preciso de equilíbrio para cumprir a minha dieta. Vai, Deus, fala aí. Mistério, Jeová, mistério. Quantos falando que vem? Talvez isso do ano. Vou ler a Bíblia toda. Assim, poxa, eu falei naquele culto de ano novo, pastor. Você leu quantos? Comecei bem, eu sei, constante assim. Para onde? Comecei em Mateus, capítulo 3. Terminou. Isso acontece? Qual é a tua meta? Nesse ano, eu quero crescer espiritualmente. Nesse ano, Deus tem uma direção na minha vida profissional. Nesse ano, eu vou cumprir meus estudos. Nesse ano, eu tenho uma meta, uma visão. Deus me deu. Eu vou correr, eu só vou parar quando conseguir. É emagrecer? Eu vou fazer dieta. Ah, pastor, mas tem essa festa country. Aquela canjica da irmã Juliana, não.
Isso não é de Deus, não. Meu irmão, botou a proposta, vai até o fim, cara. Aleluia. Cultivar as amizades, aleluia. É difícil, meu irmão. Para quem não é? Ah, pastor, mas um amigo, meu irmão, só vai diferir aquele que está perto. Ah, pastor, meu filho, meu irmão, se você pensar, nunca vai ter filho. Filho é problema da vida. No bom sentido, preocupação. Mas meu irmão, é uma preocupação, problema, não entenda mal. Problema no sentido, preocupação. Está se preocupado, pode estar crescido, pode estar casado. Tu vai fugir desse medo, dessa dor? Casamento, eu acho que é mil maravilha? Não tem problema? Tem. Não tem problema. Lá em casa não tem problema. Ninguém te obriga. Ninguém que escute, todo mundo. Quem é a vaquinha de presente na relação? Seu ou não, pastor? Esse é o maridão. Discussão é saudável, irmão. Brigar não é falando em tapa, não, mas discussão normal. Nem todo mundo pode ter o pensamento todo dia, né? Vou fazer isso, amém. Vou fazer aquilo, amém. Não, irmão, não concordo com isso, não. Aí o negócio começa a esquentar. Aleluia. É por aí, meu irmão. Meu irmão, o inconstante geralmente é pessoas muito cheias de euforia, começa e não termina. O inconstante às vezes fala demais. Meu irmão, se você não sabe aquilo que você vai dizer, fala menos. Já viu aquela pessoa, né? Porque nesse ano vai começar, vai acontecer, não sei o que, é assim, é assado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Guarda para você. A Bíblia fala que o varão perfeito é aquele que não tropeça nas suas palavras. Não, Deus, esse ano vou na Bíblia toda, eu vou buscar ser mais espiritual, vou orar, vou parar agora de viver no pecado, vou tomar uma posição. O que diz lá em Eclesiastes capítulo 5? Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus vai fazer isso. Se o Senhor me abençoar esse ano, o pastor está precisando daquela obra, daquele sítio, eu vou dar 30% de dízimo. Não é ver nem no 10 que é dar 30. Não, porque se sair aquela restrição, mas na hora do dia 10%, não dá 10% no povo, quer ser feio muito. Não te precipite com a tua boca por essa palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Sonhar é bom. José do Egito tinha sonhos de Deus, é bom, mas você só vê no âmbito do sonho. Sonhei, estou sonhando aqui, estou sonhando lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, amanhã estou empolgado. Depois que passa tudo, acabou a euforia, meu irmão. Chamado fogo de palha. Acabou a palha, acabou o fogo. Por isso que é fogo de palha. Acabou a palha, acabou o fogo. Aí aqui diz, porque há muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares pagam. Melhor o que não votes do que votes e não pague. Se você falar que vai fazer, cumpra. Por isso, irmão, que Deus não é Deus de inconstância, é constância. É um Deus que tem palavra. O homem de Deus tem que ter palavra. Como diz a palavra de Deus, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Inconstância é procedência maligna. Aleluia. Às vezes você tem uma mudança por um motivo maior que aconteceu, é comum, irmão. Você não pode cumprir porque foi além da sua limitação, é normal. Mas pessoas que vivem todos os seus caminhos em inconstância, nada alcançará do Senhor. Nada. E a pessoa não produz, a pessoa não edifica. Só vai sobrar negatividade, depressão, frustração. Por quê? Começa e não termina. Como é que é ver resultado? Como é que é ser alguém na vida? Como é que é atingir o sucesso?
Ah, pastor, mas é difícil. Eu vou te dar só alguns exemplos aqui. Eu já falei já isso aqui, mas eu quero trazer em memória de alguns homens que impactaram a história. Alguns, só aqui, breve, não tem tempo para isso. Beethoven, músico, compositor, aos 30 anos ele ficou surdo. Ele não parou de tocar por causa disso, nem fazer composição. E as sinfonias de Beethoven é conhecida até hoje e admirada pelos especialistas aí da música. Ele podia falar: estou surdo, não escuto nada, vou compor o quê? Não parou. E é considerada uma das grandes sinfonias desse homem que marcou a história. Henry Ford, um dos maiores aí na área automobilística, na indústria automobilística, marcou. Por 3 vezes ele foi à falência, antes de ser conhecido como a linha Ford de automóveis, que até hoje tem. É uma pessoa renomada nesse meio, não é isso? Por 3 vezes ele foi à falência. Ele pôde dizer: fali, vou parar por aqui. Outro, Michelangelo, pintou na capela, né? Seja naquelas catedrais, no fundo, pintou o Juízo Final. Sabe quanto tempo você vê essas capelas pintadas por ele? Quanto tempo levou? Que hoje isso é uma obra de arte incalculável. Levou 8 anos para ele pintar um teto ali daquela capela. Ele ficava em tábuas 10 metros de altura, e os seus rabiscos tinha que fazer várias vezes para ficar perfeito. Certa vez chegou uma pessoa e falou assim: ih, rapaz, não precisa caprichar muito não, que ninguém vai perceber. Mas ele disse: eu percebo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, a mediocridade não existe esforço. Pessoas que querem viver uma vida abaixo da média, não precisa se esforçar. Pessoa para viver na carnalidade, no pecado, você não precisa fazer nada. Pessoas para não crescer, não precisa fazer nada. Agora você quer vencer? Faz a sua parte em nome de Jesus. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, respeitado, exemplo para os demais presidentes até hoje. Em todas as campanhas, ele não teve nenhuma vitória, mas ele insistiu até se tornar um presidente. Vamos botar outra aqui? Thomas Edison, milhares de vezes tentou fabricar a lâmpada elétrica, ele só parou quando conseguiu. Milhares de vezes, sabe o que é isso? Ih, deu errado. Ih, deu errado. Ih, deu errado. Vai contando isso aí milhares de vezes. Pessoas que têm foco. Pessoas que têm que eu vou chegar. Outro, Louis Braille, francês. Esse homem que criou aos 3 anos de idade ficou cego. Ele viu alguma forma de ter algo para ajudar os outros cegos como ele. 3 anos. Foi ele que construiu essas letras de Braille. Graças ao mesmo que teve perseverança, não deixou a sua deficiência ser um impedimento para o seu crescimento. Um homem que marcou a história. Aleluia! Então tem aí, deixei essas pessoas aí para você pensar um pouquinho, né? E o nosso maior referencial é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhai para mim, assim diz o Senhor. Aleluia. Passou o que passou, não merecia nada, mas ele foi constante em todos os seus caminhos, não abandonou a cruz, mas foi fiel até a morte. Aleluia. Dar-te-ei a coroa da vida, se for fiel até a morte, assim diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aí a gente precisa. E o que a gente tem que fazer para vencer? Se reveste da armadura de Deus. A Bíblia fala que nós temos que revestir para vencer no dia mau e se manter firme. A palavra te fortalece, a vida do Espírito, a visão de Deus, aquilo que você é, não aquilo que você pensa que acha, mas que Cristo vê você, como Deus te vê, quem você é, quais são as promessas que tem o sim e o amém do Senhor. É nela que fico, não aquilo que estou passando, vivendo, mas aquilo que creio, naquilo que Deus me diz como verdade, naquela visão que Deus determinou ao meu espírito. Guarda a visão, porque é um tempo determinado, no fim ela vai se cumprir, porque o meu Deus, o teu Deus, Ele é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nele não tem sombra de variação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa, assim diz o Senhor. Aleluia. Crer, confiar.
Esses homens aqui, talvez muitos deles nem tinham Deus na sua vida, mas Deus é Deus de justiça. Se está no princípio de Deus, vai ser abençoado. Pode até não ter salvação, mas está numa lei de Deus, vai receber, porque o sol brilha para todos. Aleluia. Fala para o teu irmão, o que fará você, meu irmão, que tem uma aliança com o Todo-Poderoso? Aquele que abre caminho, porta onde não tem porta, do nada faz o tudo, do pouco faz o muito. Aleluia, queridos. Meu Deus do céu, Deus é bom demais. Aleluia. Aí eu anotei aqui só para te ajudar. A nossa inconstância espiritual. Alguns elementos que levam o homem à inconstância espiritual. Eu anotei aqui alguns. Primeiro, o homem que é inconstante espiritualmente é quando há ausência de fidelidade e obediência a Deus. Ele pode estar dentro de uma igreja, mas não vive o evangelho, não tem temor a Deus. É inconstante. Tem dia que adora a Deus, senta na ceia do Senhor, e tem dia que senta no banquete do diabo. Inconstante, porque é ausência de fidelidade e de obediência. Um dos elementos que leva a pessoa à inconstância espiritual: falta de firmeza de fé. Pessoas que vêm na igreja, sabem que Jesus é o caminho, mas ela não tem fé suficiente que Deus tem o melhor para ela. Ela prefere andar segundo o seu jeito, segundo a sua vontade, segundo as suas paixões, segundo o seu coração enganoso, porque ela não tem fé suficiente que, se ouvir Deus, Deus tem o poder de realizar o melhor na sua vida. E por isso ela é inconstante. Está em cima do muro. Crê ou não crê? Eis a questão. Outro elemento: influência de pessoas. Fala para o teu irmão, não seja um influenciado, mas sim um influenciador em nome de Jesus. Outro problema da inconstância espiritual: viver uma vida de conformismo com o pecado. Se conformou. Falta de genuína conversão. Aleluia. Aleluia. Queridos, estamos falando aqui de fazer obra e evangelizar. Sabe o que acontece? Tem pessoas que aceitaram Jesus, se batizaram, falam línguas estranhas, faz parte de uma igreja, é dizimista, não tem mais nada a ver com a idolatria, não vivo mais nesse pecado de fornicação, porque isso não é de Deus. Eu não fumo mais, pastor. Tenho uma amiga pentecostal agora. Sirvo a Deus quando me dá oportunidade na minha igreja. Isso tudo é bacana, mas isso é uma mudança por fora. Deus quer mudar por dentro. O problema não é fora, o problema é dentro. Aleluia. Tem coisa que Deus tem que mudar dentro. Jeremias fala que nós temos que descer na casa do olheiro. Tem momento que a gente tem que ir para a roda de Deus. Tem momento que Deus ele molda o homem, mas tem situação na nossa vida que ele tem que quebrar. Quebrar de vez. Eu tenho que quebrar com isso, com essa esferomania. Deus ele quer amar vinho novo, evangelho, palavra, poder, uma novidade de vida, mas em odres novos, não em odres velhos. A velha inconstância, as velhas manias, a velha criatura, as velhas paixões tem que morrer. Não se gasta pano novo em odres velhos, irmão. Tu não vai pegar um tecido de seda para cobrir uma roupa que está toda ruim. A palavra de Deus, o odre é o que? É uma bolsa, e geralmente era feito com pele de carneiro, costurada. E Jesus ele traz essa analogia a nós dizendo: quando você bota um vinho novo, que tem um fermento dentro do odre velho, por ser velho rompe, se perde o vinho e se perde o odre. Se bota vinho novo em odre novo, ou seja, a minha velha natureza tem que morrer. O que eu acho, o que eu penso, não importa, mas aquilo que Cristo diz que sou, o que tenho, filho de Deus. Deus me dá fruto, domínio próprio. Deus me fala que eu tenho que estar no controle. Aleluia. Então eu tenho que receber essa palavra como nova criatura, não como velha. Não adianta receber mensagem, palavra, porque o nosso testemunho que vai falar 1000 vezes maior
que Jesus sabe. Olha, Jesus, ó, aí a pessoa vai com a religião dele. Não, está escrito, ó, está escrito, eu sei, está escrito, está aqui, ó. Meu irmão, quer engolir papel, quer engolir tinta, quer engolir letra na pessoa. Enquanto a Bíblia fala que nós somos a carta escrita por Deus. É o meu testemunho que tem que falar mais alto. Saber o que está escrito é uma coisa, viver é outra. E isso é um conflito que todos nós temos. Andar no Espírito. A inconstância faz você andar na carne. Senhor, que não viva mais eu, mas Cristo em mim. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Pessoas que é constante têm credibilidade. Inconstante, quem vai depositar numa pessoa inconstante credibilidade? Aleluia. Se perde, irmão. Com a perseverança você ganha, com a inconstância você perde. Aonde você quer chegar? É com atitudes certas e continuamente com essas atitudes que você vai chegar cada vez mais longe com as atitudes certas. Ninguém tem o resultado certo com atitudes erradas. Amém? Como é que eu quero o resultado certo se eu estou tendo atitudes erradas? Leva isso para qualquer área da sua vida. Se eu quero um resultado certo, a minha atitude tem que ser certa. E essa atitude certa tem que ser hoje. Eu continuo amanhã. Porque nessa atitude certa vai me dar continuidade aonde eu quero chegar. A 1000 metros, a 2000 metros, a 1 quilômetro, a uma vida, a uma jornada de fé. Aleluia! Então receba isso em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Aleluia! E pega a sua Bíblia. E é isso aqui que Deus tem para nós. Salmo 126 para a gente fechar. Pastor, mas é muita luta, é muita coisa, Deus não te enganou não, hein? Nem a mim, nem a você. Salmo 126, verso 6. Aleluia. Verso 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que leva a perseverança, andando e chorando, está difícil, mas eu não paro, eu continuo levando, para chorando. Aleluia, está difícil, mas eu com certeza vou trazer os molhos com alegria. Aleluia. Não pare de orar pelos seus, não pare de orar pelo seu casamento, não pare de orar pelos seus filhos, não pare de orar pelo seu ministério, não pare de orar pela sua vida, não pare de orar para os sonhos de Deus. Nós somos tentados, meu irmão, à inconstância, mas você decide: eu vou parar. Aleluia, aleluia. Você pode adorar o Senhor. Sabe por quê, irmão? O desequilíbrio. Se eu não sei para onde eu estou indo, imagine você numa corda bamba. O que te mantém nela é o equilíbrio. Você vai naquela corda. Se você perde o equilíbrio, a constância, você tomba. E quem tomba se machuca. Então Deus não quer que você se machuque. Deus não quer que você saia ferido dessa história. Deus, Ele quer que você, a direção dele, se é Ele, se é a direção de Deus, se é de Deus isso, cumpra em nome de Jesus. Ele vai te encontrar lá do outro lado. Aleluia, querido. Em nome de Jesus, feche teus olhos.